Atos capítulo 20, a partir do versículo 17. Aqui Paulo está passando por uma cidade chamada Mileto, e ele manda chamar os presbíteros da igreja de Éfeso, que era a cidade grande próxima de Mileto. Então a palavra do Senhor diz assim, Atos capítulo 20, a partir do 17. De Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. E quando se encontraram com ele, disse-lhes: vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda humildade, lágrimas, provações, que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa, e de vô-la ensinar publicamente, também de casa em casa, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé para com o nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, e ele diz, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que o que me esperam são cadeias e tribulações. Porém, em nada considero a minha vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Agora eu sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. Querido, então Mileto ficava a mais ou menos 13 quilômetros de Éfeso, e Paulo vinha passando por algumas cidades, reunindo as autoridades da igreja, reunindo os líderes. Quando a gente olha para esse texto, fica claro para mim que o que Paulo estava fazendo aqui era se despedir desses irmãos. Então Paulo vai falar adiante que ele sabia que o que esperava eram cadeias e tribulações, mas a verdade é que Paulo sentia vários indícios que ele estava chegando perto do final da vida e que ele ia morrer. Então ele diz, olha, o Espírito Santo testifica o meu coração, e ele diz, eu sei que eu não vou ver mais o rosto de vocês. Ou seja, ele está dizendo, eu sei, o Espírito tem testificado ao meu coração que essa é a última vez que eu passo por aqui. Éfeso era uma cidade muito importante, né? A gente já falou várias vezes sobre isso aqui. Quando Paulo sente essa direção de ir para Jerusalém, ele deixa para cuidar da igreja na cidade de Éfeso Timóteo, que era o seu principal discípulo. Nos anos seguintes, Éfeso vai se tornar assim, um polo do cristianismo. Várias reuniões, vários concílios da igreja vão ser feitos na cidade de Éfeso. Paulo dedicou muito tempo da vida dele lá nesse lugar, mas Paulo diz que sentia Deus movendo ele para Jerusalém, e ele relaciona isso a cumprir o seu chamado e cumprir a carreira que Deus tinha para ele. Então o que ele está dizendo, em outras palavras, é o seguinte: Deus está me mandando para Jerusalém, eu sei que eu não vou ver vocês de volta, e isso faz parte do meu chamado e do meu ministério. Um pouquinho para frente, logo depois disso, eu quero que você vá comigo para Atos 21, estou vendo o pastor Denardi ali, a pastora, uma honra receber vocês, Deus abençoe. Nós temos combinado de você vir pregar aqui, né, pastor? Ficar só visitando não vale. Vamos marcar logo. Atos capítulo 21, a partir do versículo 10. A palavra do Senhor diz assim: depois de passarmos ali vários dias, desceu da Judéia um profeta chamado Ágabo. Vindo ao nosso encontro, tomou o cinto de Paulo, veja que é a continuação de tudo que Paulo estava vivendo. Tomou o cinto de Paulo e, amarrando as suas próprias mãos e pés, disse: assim diz o Espírito Santo, dessa maneira os judeus amarrarão o dono desse cinto em Jerusalém e o entregarão aos gentios.
Quando ouvimos isso, nós e o povo dali rogamos a Paulo que não subisse para Jerusalém. Então o que está acontecendo é o seguinte: chega um profeta, Paulo já está falando que não vai ver eles de volta, está dizendo que, dando vários indícios que vai encerrar sua carreira, e Deus levanta esse profeta que pega o cinto de Paulo, prende as mãos e pés e diz: Deus está me dizendo, o Espírito Santo está testificando que isso aqui é o que vão fazer com o dono desse cinto. E queridos irmãos se desesperaram e falaram: Paulo, é um sinal, Deus está falando para você, não vá para Jerusalém. Mas olha o que acontece. Então Paulo respondeu: por que vocês estão chorando e partindo meu coração? Irmão, eu amo as Escrituras. Isso aqui para mim é a verdade nua e crua, são as emoções do apóstolo Paulo. Então ele está vendo os irmãos que estão ouvindo uma profecia de que ele seria preso, e esses caras estão chorando com ele, dizendo: Paulo, não vai. E ele olha para esses irmãos e fala: olha, por que vocês estão chorando? Vocês estão arrebentando meu coração. Ele está dizendo: gente, não façam isso comigo. E ele continua dizendo: eu estou pronto não apenas para ser amarrado, mas também para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Como não pudemos dissuadi-lo, desistimos e dissemos: seja feita a vontade do Senhor. Querido, uma pergunta que me fazem com frequência é se Paulo era um cara que não deveria ser fácil mesmo, Eu acho muito interessante, porque Paulo, ele decidiu uma das coisas do coração dele, e ele ia fazer, se Deus não quiser, ele que me impeça, porque ele fala: olha, eu queria ir para Macedônia, o Espírito Santo me impediu. Ou seja, ele ia regaçando tudo, e se Deus não quer, ele que me pare. E o que algumas pessoas me perguntam é se Paulo foi teimoso aqui, e ele resistiu ao alerta do Espírito Santo, que deu para ele das consequências que ele sofreria de ir para Jerusalém. Irmão, que consequências graves foram essas? O desenrolar da história, que Paulo vai para Jerusalém, isso acontece no capítulo 21 de Atos ainda. Paulo é preso em Jerusalém por acusação dos fariseus, e logo depois disso ele é preso em Roma, aí é acusado pelos romanos e é jogado na prisão mamertina, e ele só sai dessa prisão para ser decapitado, Então, desde que aquela profecia de que Paulo seria preso em Jerusalém é liberada, até Paulo ser decapitado, se passaram mais ou menos 6 anos. E Paulo passou a maior parte desses 6 anos preso. Então, primeiro preso em Jerusalém, onde ele tinha uma certa liberdade, ele ficou numa casa que ele alugou, e ele podia receber algumas pessoas, atender, mas depois ele é jogado num buraco escuro, uma espécie de uma cisterna chamada prisão mamertina, e ele fica jogado nesse buraco. Ele escreve de lá de dentro 2 Timóteo, e ele só sai de lá para ter a sua cabeça cortada. Então foram graves consequências. Agora a pergunta é: será que Paulo resistiu à voz do Espírito Santo e foi teimoso? Agora, quando eu olho para as Escrituras, eu vejo claramente que não. Então Paulo sabia que essa ida para Jerusalém fazia parte da carreira que Deus tinha para ele. Então, quando os irmãos tentam convencer ele a não ir para Jerusalém, ele diz assim: irmãos, eu estou pronto, não só para ser preso, mas eu estou pronto para morrer, contanto que eu cumpra a carreira e o ministério para o qual eu fui chamado. Então ele está dizendo claramente que o ir para Jerusalém, ele tinha uma convicção que, apesar de esperá-lo cadeias e tribulações, isso fazia parte do seu ministério e do seu chamado. E a pergunta é: por que então o Espírito Santo revela essas coisas para ele? Porque o Espírito Santo testifica no coração de Paulo, porque o Espírito Santo levanta aquele profeta. E o que fica claro para mim é que os alertas do Espírito Santo, como Paulo mesmo me diz, ele diz: olha, o Espírito de Deus, de cidade em cidade, essa expressão é interessante, ele diz assim: o Espírito me assegura que o que me espera são cadeias e
tribulações. Então, por que o Espírito disse isso para ele? O Espírito disse isso para ele não para que ele mudasse de rota, mas para que ele se preparasse e estivesse consciente para aquilo que o esperava. Então, o que o Espírito Santo estava dizendo para Paulo é: Paulo, vai ser difícil. Paulo, você vai ser preso. Paulo é a sua última prova. Agora, para Paulo cumprir com o seu chamado e completar a sua carreira, era muito mais importante do que escapar das suas tribulações. Eu quero que você leia um texto comigo, vá para 2 Coríntios capítulo 4. Segunda Coríntios capítulo 4, a partir do versículo 16. A palavra do Senhor diz assim: Paulo diz: por isso não desanimamos. Ele está falando das provas e tribulações que ele passava. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos, repita comigo, sofrimentos leves e momentâneos, estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Querido, e quando eu olho para esse texto tão curto, eu vejo aqui 3 convicções maravilhosas que Paulo carregava, e eu quero rapidamente compartilhar cada uma delas com você. Então, em primeiro lugar, Paulo tinha uma convicção que enquanto o seu corpo se enfraquecia, definhava, o seu espírito se tornava cada vez mais forte e cheio de vida. Então ele diz: por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Agora entenda o seguinte: quando Paulo chega nesse momento aqui, Paulo já era velho, ele já tinha uma idade avançada, e não só isso, irmão, mas Paulo teve uma vida difícil. Em Gálatas 6,17 ele vai dizer que o corpo dele, ele não está falando da alma, das emoções, ele está falando do corpo. Ele está dizendo: olha, o meu corpo carrega as marcas de Cristo. E ele começa a falar dessas marcas lá em Gálatas 6, ele diz: olha, 5 vezes eu fui chicoteado pelos judeus. Provavelmente você já leu na sua Bíblia falando de 40 chicotadas menos uma, você já leu isso? Por que eles davam 40 menos uma? Porque a lei estabelecia que só podia dar 40 chicotadas. Eles diziam que com mais de 40 você podia matar uma pessoa. Então o que os judeus faziam? Dentro da sua religiosidade, para não correr o risco de quebrar a lei, eles davam 39. Agora, sabe como que normalmente era feito isso? Normalmente eram dadas 26 chicotadas nas costas e 13 no peito. Por que isso? Porque esses chicotes eram feitos de couro com esferas de metal na ponta. Você assistiu a Paixão de Cristo? Que dava chicotada e arrancava a carne? Aquilo lá não é exagero, não. Aquilo lá, historicamente, é como os chicotes dos judeus eram feitos. Então, o que eles diziam é que depois de 26 chicotadas nas costas, um homem tinha as costas já totalmente abertas em carne viva. Então, eles viravam de frente e davam mais 13 no peito. Então Paulo fala: olha, por 5 vezes eu fui chicoteado pelos judeus. Ele diz que 3 vezes ele foi açoitado com varas pelos romanos. Quando a polícia faz aquilo que eles chamam de pau de arara, que põe o cara amarrado pé e mão num varal, e aí desce a borracha no cara, até desmaiar, muitas vezes, era isso que os romanos faziam. Eles batiam com varas até o cara desmaiar. Paulo fala: olha, 3 vezes eu apanhei com varas dos judeus. Fora isso, Paulo foi apedrejado até ser considerado morto.
Além disso, sobre o corpo dele pesava, às vezes que ele apanhou das multidões enfurecidas com a verdade, trabalho árduo, ele fala de noite sem dormir, ele fala de cadeia, fome, nudez, frio, e seu corpo era maltratado. E quando Paulo é preso em Roma, eu já falei desse lugar, eu tive nessa prisão mamertina. Irmão, é um buraco escavado na rocha. O Fábio Coelho está em Roma, me falou, cara, me diz um lugar que eu preciso visitar aqui em Roma. Eu falei, cara, o Coliseu e a prisão mamertina. Né? Essa prisão ela fica bem perto do Fórum Romano, então os romanos encontraram uma pedra que vertia água, a ideia deles foi cavar para transformar aquilo numa cisterna. Só que eles foram cavando, e essa água escoando. E a ideia deles é, vamos cavar mais que uma hora ela vai parar. E uma hora eles furaram uma espécie de um canal de água, e aí a água verteu inteira para baixo. Mas aquilo deu um trabalho miserável para ser feito. E os romanos não sabiam o que fazer com aquele buraco. E algum endemoniado teve a ideia de transformar aquilo numa prisão. Então o historiador romano Salústio diz que quando eles começaram a usar, eles amarravam uma corda embaixo dos braços do prisioneiro e desciam esse cara para baixo. É só uma boca de um poço, igual a boca de um poço. É muito parecido, inclusive, a altura com isso aqui. E eles desciam esse cara, esse lugar é úmido, tem limo nas paredes, escorre água. E esses homens ficavam jogados ali, eles jogavam vários prisioneiros ali. Os historiadores dizem que eles ficavam passando doença um para os outros, umidade, frio, sol zero. E quando um deles morria, eles jogavam naquele buraco que era um lençol d'água. Eu lembro que quando eu fui em Roma, eu tinha uma super curiosidade para saber. Eu falava, como que eles sabem que foi justamente nessa prisão que Paulo estava? Mas é que existe uma única prisão mamertina e é um único buraco. Irmão, um buraco. Então Paulo, no fim da vida, enfrentava esse lugar. Então, quando você olha para esse quadro, querido, é claro que Paulo era envelhecido, fragilizado, e ele sentia o seu corpo, mas o que ele está dizendo nesse texto é que ele entendia que quanto mais fragilizava o seu corpo ficava, mais forte ficava o seu espírito. Então ele vai escrever para Timóteo, é muito interessante, porque quando você olha a primeira carta, em especial a segunda, porque a segunda carta de Paulo para Timóteo foi escrita lá dentro da prisão mamertina. Então ele vai falar, vão vir dias terríveis, me abandonaram, na minha primeira defesa ninguém apareceu. Ele fala, esse me resistiu, esse aqui resistiu às minhas palavras, esse me abandonou. Irmão, você fala isso para um jovem que está começando o ministério, parece que o que Paulo quer fazer é, Timóteo, pula fora disso, porque é fria. Mas quando ele vai chegando no final da carta, ele diz assim, mas permaneça fiel, porque nenhuma dessas coisas pode se comparar ao que nos está proposto. Então o que Paulo está dizendo é, ele percebia que seus olhos iam envelhecendo, talvez com dificuldade de enxergar, mas os seus olhos espirituais enxergavam cada vez mais longe, enquanto seu vigor diminuía, seu espírito era renovado a cada dia. Ele vai falar disso, enquanto seu corpo caminhava para a morte, ele estava cada vez mais perto da vida, e ele diz, por isso nós não desanimamos. Paulo, em segundo lugar, a segunda convicção de Paulo, ele tinha uma convicção de que ele estava vivendo por algo que realmente valia a pena. Ele diz, pois os nossos sofrimentos, leves e momentâneos, estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. A Nova Versão Atualizada diz assim, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação. Agora olha que interessante, o homem que escreve essas coisas, foi perseguido, apedrejado, passou fome, naufrágio,
chicoteamento. Eu falei para vocês que desde a profecia até ele ser decapitado, foram em torno de 6 anos, e ele passou a maior parte desse tempo preso, irmão. Quando você vai na prisão Amertina, não tinha banheiro, os caras urinavam, faziam as suas necessidades no mesmo lugar que se escoravam para dormir. Imagina um monte de gente fazendo isso. Agora ele fala de leve e momentânea tribulação. Agora você acha que a tribulação dele foi leve e momentânea? Eu vou dizer para você, é difícil de olhar para isso como leve e momentânea. Mas o que Paulo está fazendo aqui é uma comparação e contraste. Quando ele diz maior peso de glória, o que Paulo está fazendo é uma comparação com a balança romana. Gente, eu vou entregar a idade agora. Mas eu lembro que quando eu era criança, meu pai ia numas daquelas quitandas de fruta e tinha essa balança, que você colocava os pezinhos de um lado. O Salatiel levantou a mão. Quem viu? Vamos ver a idade da galera. Quem já viu essa balança? Vocês estão velho pra cacilda, né? Então, você colocava o peso de um lado, eu quero 1 quilo de banana. Então, ele colocava o pezinho de 1 quilo, colocava a banana ali até ela nivelar. Então, o que Paulo está fazendo é uma analogia. É claro que a tribulação dele estava longe de ser leve, e estava longe de ser momentânea. Mas o que ele está dizendo é o seguinte: quando eu comparo isso com aquilo que me está proposto, com uma eternidade na glória de Deus, isso não pode ser comparado ao que Deus tem para mim. Eu lembro de um vídeo que eu vi do Francis Chan, eu gosto muito. Ele pegou uma corda grossa, e essa corda atravessava o púlpito inteiro da igreja e ia para trás. E na ponta da corda, se eu não me engano, tinha uma pontinha vermelha, desse tamanhozinho assim. E ele fala: olha, imagina que você é um ser e um espírito eterno. E a nossa eternidade é isso aqui, essa corda inteira. Imagina que essa corda, ela entra para lá e ela não tem fim nunca. E ele falava: e essa pontinha vermelha é a nossa vida aqui na terra. Então eu lembro que ele fazia assim. Deixa eu ver se eu acho alguma coisa. Ele pegava aquela pontinha da corda vermelha, ele falava: olha, imagina que toda essa corda aqui é a sua eternidade, mas essa pontinha aqui, eu acho que eu levei um choque. Agora eu tô no chu. Eu não vou encostar muito agora. Então ele falava: imagina que essa pontinha aqui é sua vida. E ele falou: as pessoas olham e colocam todo o seu foco nessa pontinha. E aí ele diz: olha, eu vou trabalhar muito, muito, muito aqui, vou trabalhar muito aqui, porque daí eu vou sair de férias e esse pedacinho aqui eu vou aproveitar muito mesmo. Ele diz: toda a sua força, sua energia, seu foco, sua atenção, desculpa que eu estou segurando o microfone, está nisso aqui, quando existe toda uma eternidade. Então o que o Paulo está fazendo para nós, querido, é essa comparação e contraste. O que ele está dizendo é: eu vivo por algo muito maior do que eu. Agora se pensa que a gente tem um tempo de vida, irmão, curto. Eu acho que a pandemia, uma das coisas que mostrou para a gente é como a vida é frágil. Quantas pessoas jovens a gente viu morrer de uma hora para outra. E a pandemia pegou pobres, ricos, milionários. Gente que só deixou dívida, e gente que se tivesse 10 vidas, não gastaria todo o dinheiro que tinha. Eclesiastes vai falar que a casa de luto é melhor do que a casa de festa. Por quê? Porque a casa de luto vai nos fazer lembrar de que nós não vivemos para sempre. Alguém me deu um livro, o diário de David Brainerd. Então, esse cara era um jovem que em 1700, ele foi missionário entre os índios pele vermelha americanos.
E esse cara dedicou a vida dele para isso, ele morreu muito cedo. Quando você olha a história desses grandes exemplos dessa época, todos esses grandes homens de Deus viveram muito pouco. Então, David Brainerd morreu com 29 anos de idade com tuberculose. E a verdade é que a vida desse jovem, ele morreu muito cedo. E talvez ele não tenha ganho muitos índios para Jesus. Mas quando esse cara estava lá evangelizando esses indígenas e escrevendo seu diário, que era uma coisa só para ele, a princípio, provavelmente ele não tinha a dimensão de que ele estava vivendo por algo que era muito maior do que ele, que era muito maior do que a sua vida, que era muito maior do que aquilo que ele conseguiu fazer vivo. Por quê? Porque depois que ele morreu, a vida dele inspirou muitos ministérios, e todo o movimento de missões modernas que a gente vive foi inspirada por esse cara. Ele adoeceu, como eu falei, muito cedo e morreu, mas ele escreveu uma frase muito conhecida que diz assim, ele estava aqui já no final da vida, percebendo que ia morrer, e ele disse: se eu tivesse 1000 vidas, minha alma jubilosamente as teria oferecido todas de uma vez para estar com Cristo. David Brainerd casou com outro cara muito conhecido, que era um avivalista também, chamado Jonathan Edwards, e ele volta das missões, ele vai para a casa de Jonathan Edwards para ser tratado, para tentarem restaurar a vida dele. Não, irmão. Eu vi que teve um movimento. Aqui, ó. Não, corrige, pelo amor de Deus. São tempos que é melhor deixar tudo explicadinho, né, irmão? Então, David Brainerd casou com a filha de Jonathan Edwards. Agora deu certo. Ficou bem melhor. Credo em cruz, gente. Olha, eu ia fazer uma piada e me segurei. Ainda bem que a minha mulher, espero que ela esteja vendo. E ele chegou muito doente, ele foi cuidado por essa família, por Jonathan Edwards. E depois que ele morreu, Jonathan Edwards publicou o diário desse garoto. E no último registro que ele faz no diário, irmão, eu tenho esse material, é incrível. No último registro que ele escreve, ele estava bem debilitado já, bem doente por causa da tuberculose, e essas aqui foram as últimas palavras dele. Ele escreve assim: 2 de outubro de 1747. Hoje, por várias vezes, minha alma se sentiu docemente ligada a Deus, e anelei estar com Ele, a fim de poder contemplar a sua glória. Sentia-me docemente disposto a entregar tudo a Ele, inclusive os meus mais queridos amigos, o meu amado rebanho, o meu irmão ausente de todos os meus interesses, agora e para a eternidade. Quisera eu que o seu reino viesse a esse mundo, para que todos pudessem amá-lo e glorificá-lo por aquilo que Ele é em si mesmo, e para que o bendito Redentor pudesse ver o penoso trabalho da sua alma e ficasse satisfeito. Ó Senhor Jesus, vem prontamente. Amém. Então a vida desses homens, querido, gritam para nós: viva por algo maior do que você mesmo. Agora, será que a gente podia viver de outro jeito? Né? Irmão, que propósito que a gente tem de nascer, crescer, fazer faculdade, aí juntar dinheiro para ter uma casa, um carro, ter filho e morrer? Eu não estou dizendo que essas coisas são ruins. Pelo contrário, elas são coisas boas, são coisas importantes. Mas existe algo maior e eu preciso viver
para algo maior. A gente passou uns dias ali em Balneário Camboriú, meu sogro e minha sogra estão morando lá. A gente estava bem cansado, eu estava falando com o Gustavo agora antes de começar o culto, eu acho que poucas vezes eu descansei tanto como essa vez. Eu normalmente vou para lá, eu tenho um monte de agenda para aqueles lados, eu gosto de estar ministrando. Mas eu descansei e um dia eu estava sentado na praia à noite com a Dani, as crianças estavam brincando, e uma coisa que acontece muito ali em Balneário são pessoas que se aposentam e compram um apartamento, uma casa para envelhecer na praia. E a gente estava falando sobre isso, e eu nem lembro como que a gente entrou nessa história, acho que estava falando de uma família, de alguém, e eu olhei para minha esposa e eu falei assim, você gostaria de envelhecer na beira da praia assim? E aí os dois ficaram olhando um para o outro, eu falei, poxa Dani, a real é que a gente não vai se aposentar nunca. Sabe por quê? Porque existe um senso de missão que eu não consigo me imaginar me aposentar, irmão. Eu não ia suportar 2 dias. Você sabe que eu saí de férias e foi muito bom. E a Dani vai fazer a cirurgia amanhã de manhã e eu vou aproveitar essa semana para escrever algumas coisas, para ouvir Deus para esse próximo ano. Mas eu passo 2 semanas, parece que é o meu limite, começa a me dar um desespero. Por quê? Porque eu não estou dizendo que eu não tiro férias, pelo contrário, a gente obriga todos os pastores a tirar férias, é necessário. Até existe aquela história, você já deve ter ouvido, que o pastor estava tirando férias na praia, bem tranquilo, e daí passa o irmão da igreja e fala, ô pastor, vida boa, hein? Tá aí de férias? E daí ele fala assim, ô pastor, você sabia que o diabo não tira férias não, né? Aí o pastor falou assim, sei, ele deve ter mandado você para me incomodar aqui. Então eu não estou falando sobre isso, a gente precisa tirar férias. Mas existe um senso de missão, irmão. Eu começo a gastar, eu curti, assistir filme, é uma das poucas coisas que eu gosto de fazer, mas chega uma hora que vai dando um desespero. Por quê? Porque existe uma missão. Aí eu já começo a incomodar o presbitério. Vamos resolver aquilo, vamos fazer não sei o que esse ano, como que está aquela outra coisa. Por quê? Porque eu vivo por algo maior. Eu não vivo para tirar férias, as férias fazem parte, são importantes. Porque senão a gente vai se desgastando e chega uma hora que você tem que zelar para não perder o amor, a paixão pelo que você faz. Mas eu tenho uma clara convicção que eu não tenho direito, independente da idade que eu tenha, de falar, não, o meu projeto agora é envelhecer na praia, jogar beach tênis. E é super legal o beach tênis. Mas assim, eu tenho uma missão, gente. Eu não vou me aposentar da minha missão nunca. Porque eu preciso fazer a minha vida valer a pena. E quando eu preparava essa mensagem, algo gritava o meu coração. Eu não posso viver por algo que eu não esteja disposto também a morrer. O que eu quero dizer com isso? Existem coisas importantes na vida, irmão. A gente ficou 10 anos com um Gol que era emprestado do meu sogro ainda. Nós ficou 10 anos com um Golzinho com 3 crianças. Irmão, era hard. Foi uma bênção na nossa vida. Mas por muito tempo eu quis um carro maior para uma família maior. Agora eu pergunto para você, eu morreria, eu queria uma SUV. Eu morreria por uma SUV? Jamais. Então não vale a pena eu viver para conquistar isso. Isso pode vir como agregado, fazer parte, eu posso me planejar para isso, para dar um conforto pela minha família, mas isso não vale a minha vida, isso não vale a minha vida. Por quê? Porque eu não morreria por isso. Então eu não posso colocar minha atenção, gastar meu tempo, a minha força de vida com uma coisa pela qual não vale a pena morrer. Então isso significa
que existem coisas pelas quais vale a pena você gastar a vida, e a gente precisa entender o que é. Então foi isso que Jesus quis dizer lá em Mateus 6:21, quando Jesus diz assim: aonde estiver o seu tesouro, aí também está o seu coração. É por isso que eu não consigo entender gente que vai para a igreja com uma cultura de entretenimento, irmão. Eu tenho que respeitar e amar a todos, mas me dá um desespero quando eu vejo famílias, não é a nossa realidade aqui. Eu sei que a gente vive algo muito singular, mas quando o cara, não, eu quero não, eu sou crente, né? Eu vou na igreja, crente vai na igreja, então eu quero uma igreja para eu ir. Eu bato palma, eu entrego o meu dízimo e eu sigo a minha vida. Cara, eu não consigo entender isso. Porque o lugar que eu vou congregar, minha família espiritual, isso deve fazer parte da missão de vida que eu tenho. Agora as pessoas muitas vezes o que elas querem assistir um culto legal, não demorado. Se você quer um culto não demorado, não é o seu lugar aqui. Eu quero uma palavra que me faz eu me sentir bem. E eu vou embora. Paga terapia, criatura. Contrata um coaching. Né? Então, às vezes você quer uma apresentação bonita de louvor, você quer uma pregação direitinha, você quer tudo arrumadinho para você vir e você se sente uma família crente. Agora, o que me assusta é muitos de nós nos satisfazermos com isso. Eu estou satisfeito com isso. Eu assisti o culto, estava bonitinho, 3 músicas, a banda tocou certinho, a igreja estava climatizada, a pregação foi boa, saí animado, feliz, o pastor é divertido, e aí eu fui embora para minha casa, porque amanhã eu tenho que trabalhar. Irmão, como tem gente que isso é o suficiente. Eu não estou dizendo que entretenimento não é bom. Eu aproveitei essas férias, eu passei, eu cozinhei, eu assisti filme, cozinhei, fiz uma paeja, vou te falar uma coisa. Então, essas coisas são boas, mas elas não são o suficiente. Eu não me contento com isso. O entretenimento é ruim? Não é. Não necessariamente. Agora, isso é pouco para mim. Eu preciso de algo maior, eu preciso de uma causa, eu preciso de uma missão, eu preciso de algo que seja maior do que eu. Você sabe uma das coisas que mais toca o meu coração como igreja? Às vezes a gente está aqui em reunião de presbitério, eu estou vendo tudo que a gente está organizando. As escolas mexem muito com o meu coração, irmão. Os livros mexem com o meu coração. Sabe por quê? Porque eles provavelmente vão continuar pregando o dia que eu não estiver aqui mais. Às vezes eu tendo a ser meio introspectivo, e às vezes a gente está aqui, está numa reunião, e eu olho as crianças. E as crianças são um barato, né? Porque às vezes elas estão aqui, estão chorando, falando língua estranha, outra hora elas estão tudo conversando, nem entendendo o que está acontecendo no culto. Então são Mas às vezes eu fico olhando para eles e fico pirando, não que nenhum deles seja obrigado a ficar aqui. Se um dos meus filhos um dia entender que quer ir para outro ministério, para outra igreja, eu vou abençoá-los, desde que seja uma igreja cristã, sadia. Isso são eles que precisam entender. É claro que eu vou ficar feliz de ter eles aqui. Mas às vezes eu fico olhando para os nossos filhos aqui e fico pensando, cara, será que daqui 15 anos eles vão estar aqui, ó, ministrando louvor, pregando, se preparando para serem missionários? Talvez algumas das crianças que a gente apresente aqui, toda vez que eu apresento uma criança, eu fico pensando, será que talvez essa criança um dia vai assumir uma cornerstone em um lugar? Será que talvez essa criança seja quem vai assumir o meu lugar como pastor dessa igreja um dia? Ou o lugar de outro pastor? Por quê? Porque eu falo isso para os pastores, porque nós estamos construindo uma coisa aqui,
que vai muito além de nós. A Cornerstone não sou eu, a Cornerstone não é o presbitério, a Cornerstone é um chamado que Deus está falando e que vai envolver a história de muitas pessoas. Isso mexe com o meu coração. A gente está aqui preparando alguns casais que vão casar. Eu fico pensando, gente, talvez o que a gente está construindo, edificando aqui, é o que vai possibilitar, talvez os filhos desses jovens um dia corresponderem ao seu chamado. Talvez esse casalzinho aqui que a gente está aqui dando curso de noivos, talvez daqui a alguns anos a gente esteja enviando eles como missionários para algum lugar. Por quê? Porque isso é muito maior do que eu, é muito maior do que você. Agora, essa cultura de compreensão de eternidade, ela tem que entrar em nós. Então, quando a gente vem para a igreja, quando nós entramos aqui para prestar um culto para Deus, querido, a gente precisa prestar o culto para Deus. A gente precisa estar aqui para falar com Deus, a gente precisa tocar aquilo que é eterno. Nós precisamos que Deus venha, nós precisamos que a glória venha, nós precisamos de algo que nos leve além, nós precisamos de uma experiência sobrenatural nova. A gente não está aqui para cumprir protocolo e para bater cartão de crente de domingo. Que coisa mais deprimente e medíocre. Existe algo maior. Então por isso que, irmão, ninguém mais tem o que a gente tem. Ninguém mais tem o que a gente tem. A gente conhece a verdade, a gente conhece a eternidade, a gente conhece as escrituras, a gente conhece o fim da história, e como que mesmo tendo toda essa revelação, a gente ainda pode edificar igrejas que alimentam pessoas com uma cultura de entretenimento. Como a gente pode ainda segurar pessoas, atrair pessoas de forma natural. Isso não é o suficiente. Eu costumo dizer, gente, eu falei do projetor aqui, vai ser legal ter um projetor novo, mas não é sobre isso. Glória a Deus que a gente tem um monte de janela, porque esses ar-condicionado aqui, eles são decorativos até o momento. É verdade, só tem a carcaça aqui. A gente alugou, achou que tinha, quando a gente chamou o cara do ar, só tinha a carcaça do ar. A gente está pondo ar-condicionado no departamento infantil, viu? As crianças vão ter ar, seus filhos vão ter. Então, quando você ficar desesperado, você vai lá e fala, queria ver meu filho um pouquinho. Vai trabalhar no ministério infantil, bênção. Aí, vocês são ligeiros pra cacilda. Vou dar um bônus para vocês. Então, assim, vai ser, cara, a gente precisa de ar. Glória a Deus que não está tão quente. Mas não é sobre isso. Não é sobre entrar aqui e tá climatizado. É sobre a presença de Deus, é sobre a glória de Deus. Irmão, a gente pode ter o que for. Se a presença de Deus não estiver aqui, a gente não tem nada. E por outro lado, se a presença de Deus estiver aqui, e a gente estiver faltando um monte de coisa, e as pessoas que entrarem por aquela porta não forem tocadas pela presença de Deus, elas não vão ser tocadas por nada. Elas não vão ser tocadas por nada. Então isso significa que a gente não pode se esforçar para ter uma estrutura boa? Não, a gente pode e deve. Mas os nossos esforços precisam ser muito maiores para trazer uma consciência cristã e para atrair a presença de Deus que para atrair a presença das pessoas, irmão. Você já percebeu? Eu vou fazer agora, tá? Mas você já percebeu que a gente não tem nada lá fora que diga que é uma igreja aqui? Esses dias chegou um abençoado aí, parou o carro ali fora e chegou na porta e falou assim, eu queria um cardápio.
Aí a Adriana chegou no Chu já e falou assim: só se for cardápio espiritual. Eu falei: eita, terra! Verdade, irmão, essa história é verdade. Então a gente não tem nem dizendo por quê, porque nós estamos em primeiro lugar, mais irmão, quando a presença de Deus está aqui, as pessoas são atraídas por isso. Agora, o que é suficiente para você? Com que você se satisfaz? Você está satisfeito com a sua vida espiritual, com a sua vida cristã, com o relacionamento que Deus, que você tem com Deus? Com que você se satisfaz? E em terceiro e último lugar, convicção de Paulo, é que as coisas espirituais eram muito maiores que as coisas naturais e passageiras. Então ele diz assim: fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Talvez você já tenha ouvido essa história mais de uma vez. Eu conto ela muito numa mensagem que eu acho que eu nunca preguei aqui na igreja. Mas eu nasci num lar cristão e eu quero encerrar com isso. Meus pais se converteram, eu tinha 1 ano, e eu tive as minhas primeiras experiências com Deus ali com 12, 13 anos. Aquela coisa de, cara, chorar na presença de Deus, ir para o chão, com 13 anos. Eu lembro que com 13 anos, quem era da quadrangular aqui, ou é da quadrangular aqui, levanta a mão. Vocês estão envergonhados. Os quadrangulares ficaram tudo para cá, E tinha um pastor de jovens e adolescentes chamado Tio Omir. Alguém conheceu o Tio Omir aí? Aqui, o Tio Omir. Cara, o Tio Omir era uma figura, assim. E eu era aqui da 39ª, que é aqui no São Brás, ali perto do terminal do São Brás. Eu tinha 12 para 13 anos. A igreja era pequena, os jovens e adolescentes ficavam juntos, e o tio Omir perguntava as coisas, e eu, metido, com 12 anos, levantava a mão e queria falar. Eu acho que ele viu que eu era metido. Eu lembro que ele tinha uma anteninha de rádio, acho que ele carregou isso a vida inteira, né? Aí ele dava aula com a anteninha batendo no quadro. Aí ele começou a me chamar para ir para frente, falando: não, vem aqui explicar isso aqui na frente. Aí me dava a anteninha dele ainda. Eu lembro tão bem disso. E ele fazia eu falar lá na frente para todo mundo. Irmão, olha a semente que esse cara lançou na minha vida. 12, 13 anos. Ele não está mais aqui. Ele já faleceu. Mas ele estava investindo em algo que era muito maior que ele. Ele não está mais aqui, mas eu estou. Você entende isso? E com 13 para quase 14 anos, eu comecei a trabalhar o dia inteiro e estudar à noite. Irmão, eu tive um esfriamento espiritual. Trabalhava o dia inteiro, era trabalho bem braçal na época, e chegava eu estudava à noite, daí chegava final de semana, eu não queria ir para a igreja, e eu tentei desviar, irmão. Né, o que você fez? Eu tomei uns 3 porre. Odiava ficar bêbado. Pensa no negócio do Satanás, que eu achava que era você tentar ter consciência e não conseguir. Tomei uns 3 porre, falei uns palavrão, me sentia péssimo, e arrumei umas namoradinhas. Às vezes perguntam para mim: qual que foram os teus pecados? Meu pecado foi colar chicletes embaixo da carteira e tomar suco de revolvinho. É mais ou menos isso aí, era bem de leves. E queridos, eu estava nisso, não queria ir mais para a igreja, e quando eu cheguei ali com 15 para 16 anos, eu comecei a ter muitos conflitos com os meus pais. Né? Eles viram que eu estava me afastando de Deus cada vez mais, apesar de não ter feito assim tanta coisa. Eu tentava e não tinha coragem, eu tinha muito temor de Deus. Mas eu lembro que uma noite eu fui dormir, e eu não sei se você sabe, quando você está quase pegando no sono, eu ouvi um bochicho no meu ouvido.
Irmão, não ouvi no meu espírito, no meu coração, eu ouvi no meu ouvido mesmo, aquela coisa. Mas eu não sei se já teve experiência de ter visão aberta, parece que a ficha só cai quando termina, né? E eu fiquei ouvindo aquele negócio e eu falei assim, eu estou ouvindo alguém orando por mim. Eu não sei te explicar, mas eu sabia que eu estava ouvindo alguém orar por mim. Quando eu pensei nisso, uma voz gritou no meu quarto, mas gritou, irmão, como se tivesse uma caixa de som no meu quarto. Samuel 2. Quando aquele negócio gritou no meu quarto, saiu voando coberto, travesseiro, eu quase derrubei a porta comigo, saí catando cavaco, que a gente chama, que na verdade não passa de correr de 4, né, que o cara tropeça e começa a correr com a mão junto. Entrei correndo no quarto, meti a mão na luz no quarto dos meus pais, minha mãe sentou na cama, o que aconteceu? Meu pai ficou de boca aberta, olhando para o teto, tentando acordar, entender o que estava acontecendo. Eu falei, mãe, eu estava lá no quarto e de repente eu ouvi um buchiche, começou um negócio que eu não entendia, e eu sabia que alguém estava orando por mim, e de repente essa voz gritou assim, Samuel 2. Minha mãe olhou para mim e falou assim, foi Samuel 2 que você ouviu? Eu falei, foi. Ela pegou a Bíblia que ficava no criado mudo do lado da cama, abriu a Bíblia e começou a chorar. Quando ela começou a chorar, eu falei, mãe, você está me assustando. Ela falou, Farley, alguns dias eu dobrei o joelho aí na cama onde você está. E eu fiz uma oração para Deus com todo o meu coração. Eu falei, Deus, eu não gerei filho para morrer e ir para o inferno. E ela falou, eu orei para Deus, eu falei, Deus, ou o Senhor resgata meu filho, ou pode matar ele primeiro. Eu falei, credo, mãe. Ela falou, eu prefiro ver você num caixão, descer você num buraco e jogar terra em cima, do que ver você se perder e ir para o inferno. Ela falou, eu não gerei filho para morrer para o inferno. E ela falou, eu fiz outra oração. Eu falei, Deus, como Ana entregou Samuel para ser um sacerdote na sua casa, eu estou te entregando Farley. Ou o Senhor aceita, ou pode matar ele primeiro. E ela falou, 1 Samuel, capítulo 2, é a oração de Ana agradecendo a Deus por ter atendido a sua oração. Pensa num cara que teve uma vontade repentina de ir para a igreja. Irmão, ser pai é um negócio muito louco, né? Eu lembro que quando a Dani estava grávida do Caleb, que é o nosso primeiro filho, irmão, eu aproveitei tudo. Eu tinha acabado de pedir demissão do trabalho para o ministério em tempo integral. E nem tinha salário da igreja na época, nada, então eu tinha bastante tempo para estar com ela. Então eu fui em todas as ressonâncias, né? Ressonância que fala? Ecografia. Foi tudo isso aí. Posso até fazer um negócio já depois de 3 filhos. E aproveitei pra caramba. Eu lembro que os amigos que já eram pais falavam assim, cara, você não está entendendo, você só vai entender a hora que você pegar teu filho no colo. Eu falava, esses caras que não aproveitaram. Eu lembro que eu pegava o iPod, tinha uma lista para ele, colocava na barriga da Dani para ele mexer. Eu falei, eu estou curtindo tudo. Mas a verdade é que só quando você está no centro cirúrgico, quem que viu o parto do seu filho aí? E aí o médico vem com aquela trouxinha azul marinho e bota no seu colo. Eu lembro o choque que eu levei, né? Porque você está lá todo animado, daqui a pouco você não está vendo, porque está aquele pano na tua frente, conversando com a esposa, daqui a pouco você fica, e o médico vem, aí, parabéns, papai. Aí você olha e fala assim, meu Deus, vou ter que cuidar agora, né? Eu lembro que ele era bem branquinho, ele tinha uma veiazinha no nariz que aparecia, assim, foi a primeira coisa que me chamou a atenção. Irmão, quando eu olhei para ele, veio um amor que eu não sei te explicar. Eu acho que a gente tem mais de dificuldade de amar uma coisa que não tem rosto, que você não consegue ver. E eu lembro que quando eu vi o rostinho dele, que parece que o negócio mudou em mim, assim. E eu lembro que eu passava às vezes, eu ia para a igreja, eu passava o dia na igreja, eu passava às vezes o dia olhando para a foto dele. Toda hora eu ia para lembrar do rostinho dele. Nasce um amor que você não sabe de onde vem aquele amor, só vem, né? E
E eu lembro que um dia, quando o Caleb estava com 6 anos, eu acordei uma manhã. Quem é sanguíneo aí? Levanta a mão. Deus tenha misericórdia dos seus parceiros. Eu sou sanguíneo, irmão. E aí o sanguíneo, ele tem problema, né? Então, dá louca assim, você tem que fazer. Quem é assim? Confessa aí, em nome de Jesus. Aí, é só assim. Eu acordei um dia na louca e falei assim: Dani, vou lá numa daquelas livrarias evangélicas, 11 anos atrás. Eu falei, vou comprar um DVD daqueles infantil, tipo Diante do Trono e tal. Falei, vou lá comprar um DVD daquele para botar para o Caleb assistir. Ela falou, especializada em terapia familiar. A Dani, psicóloga, com especialização em terapia familiar. Falou, Farley, ele não vai entender, não é a faixa ainda de absorção dessas coisas. O que eu fiz? Ouvi ela, né? Claro que não. Falei, deixa com o Beck. Saí, fui lá e comprei um DVD. Aí voltei com o DVD para casa todo empolgado. Irmão, é que hoje é tudo online, né? Mas são uma benção essas coisas infantil, porque às vezes as crianças tiram a tua paz. A gente tinha 3 pequenos, a gente tinha a Luísa recém-nascida, pensa na fase. A Nicole com 2 e o Caleb com 4, irmão. Irmão do céu. Eu lembro que um dia eu cheguei em casa, aí eu ouvi um barulho assim lá em cima. Falei, nossa gente, o que aconteceu? Cheguei, a Dani estava com as maquiagens tudo borrada. Parecia aquele Alice Cooper. Tudo descabelada. Só os antigos riram também. Aí, cheguei, ela estava ajoelhada na cama chorando. Aí eu olhei e falei, meu Deus, Dani, o que aconteceu? Ela falou, eu não aguento mais. Irmão, é da zoeira que as crianças faziam. E aí esses DVDs são uma bênção, porque você coloca, você tem 1 minuto de paz, 1 hora de paz, é ou não é? Aí eu lembro que colocava os DVDs, era 1 hora de paz, né? Em compensação também é tipo F-Hop, 24 horas por dia, 7 dias da semana. Tem umas coisas, irmão, tem umas coisas que eu queria livrar da minha mente, fazer uma limpeza de disco que não vai sair nunca. Dá para fazer libertação, cura interior. Tinha um DVD da Aline Barros. Aline Barros 3. Cara, mas eles assistiram assim até... Eu lembro que um dia a gente estava em casa e eu fui cozinhar. Falei, Dani, eu vou cozinhar. E as crianças... Eu falei, Dani, pelo amor de Deus, eu não vou nem conseguir cozinhar. Bota um DVD, alguma coisa, para as crianças darem um tempo de paz para a gente. E aí ela foi, abaixou na estante e pegou esse, Aline Barros 3. Eu falei, não, Aline Barros não, pelo amor de Deus. Acho que se eu ver a Aline Barros na rua, eu dou um soco nela. É claro que é brincadeira, né, irmão? Mas assim, vontade, não, brincadeira. E aí eu lembro que então, voltando, comprei o DVD, cheguei em casa, já meti no aparelho ali de DVD, fui correndo lá em cima, peguei ele no berço, eu lembro que eu sentei, coloquei ele, eu colocava a bundinha dele assim, e eu dava meu dedo, ele segurava igual uma moto. E aí era um DVD do Diante do Trono, quando começou a aparecer aqueles personagens, ele começou a fazer assim, E, irmão, eu comecei a chorar, só chorar de ver. E homem, eu sempre falo isso, homem chora feio que é uma desgraça, homem chorando é feio. A mulher chora assim. O homem, eu não sei se é porque não treina, né? O homem, você... parece o Chewbacca. E eu estava chorando já desse jeito. Aí a Dani desce a escada. E desce a escada, eu com ele no colo, assim, os 2 dedos ali. Aí ela falou assim, você tá chorando? Vontade de falar, não, estou suando pelo olho. Eu falei, tô. Ela falou, por que você está chorando? Eu falei, não sei. Irmão, estava chorando de amor, irmão. Porque só de olhar para as reações dele, isso me fazia chorar. De ver a animação, a alegria dele. Agora, o que leva uma mãe a dobrar o joelho diante de Deus e falar, Deus, ou o Senhor resgata meu filho, ou pode matar ele primeiro. Sabe o que leva uma mãe a fazer isso? É entender
que as coisas espirituais e eternas são muito maiores que as coisas naturais e passageiras. Então é disso que Paulo está falando. Eu sei que quando vira o ano, a gente costuma fazer umas promessas, pelo menos para a gente mesmo. Eu creio algo tão especial de Deus para esse ano, como eu não espero, talvez nunca esperei. A minha expectativa para 2023, eu tenho falado isso para vocês, é que Deus faça coisas novas. Eu não estou falando só da Cornerstone, glória a Deus por isso. Mas eu vejo várias pessoas no Brasil, no mundo, falando a mesma coisa. Deus está despertando. E o meu objetivo com essa mensagem para você hoje é: vamos manter os nossos olhos nas coisas eternas. Vamos manter os nossos olhos nas coisas eternas. Irmão, aquilo que você vive, o que se constrói na vida dos seus filhos, o que se constrói na vida de outras pessoas, que você cuida, que você discipula, que você acompanha, isso é muito maior do que você. Essa vida é tão curta, mas você já pensou que quando você alcança a vida de alguém, você está tocando a eternidade dessa pessoa? Você está aqui, você parou, sei lá, numa panificadora e você falou de Jesus para alguém, e essa semente que você lançou, levou essa pessoa talvez a se reconciliar com o Senhor, ou buscar alguém, e essa pessoa entrega a sua vida para Jesus, e não é só a vida dela que vai mudar, toda a sua eternidade vai ser transformada. Você entende que isso é muito maior do que você? Agora, quando você planeja seu ano, seus objetivos para o ano, aquilo que você quer, aquilo que você sonha, o que você vai investir seu tempo. Não estou dizendo que a gente não vai buscar coisas boas, irmão. Não estou falando sobre não ter planejamento, não ter plano de saúde, não ter investimento. Eu estou falando de uma coisa só que é muito maior do que isso. Agora pensa o seguinte, você talvez planejou seu ano, você está sonhando com coisas para esse ano. Quanto de eternidade existe no seu planejamento? Quanto de coisas eternas existem no seu planejamento? Abaixe sua cabeça e feche seus olhos. Ah, Jesus. Eu clamo ao Senhor, Pai, em primeiro lugar, por um avivamento pessoal. Que o Senhor vire uma chave, Senhor, dentro de nós. Que o Senhor desperte o nosso coração, o nosso espírito para as coisas eternas, Senhor. Que nós não venhamos a nos contentar com outras coisas, com coisas que são passageiras, Pai, que não deveriam receber nem o valor, nem a atenção, nem o tempo que nós despendemos. Ah, Jesus, nos ajuda, Senhor. Nos atrai para esse lugar secreto, para esse lugar de entrega, de busca, de percepção espiritual, de entendimento, de revelação, Pai. Nos leva para esse lugar de revelação das coisas eternas, daquilo que realmente importa, Pai. Que os nossos focos, objetivos, desejos, Senhor, meu Deus, para esse ano, que eles tenham a eternidade como foco, Senhor. Que as coisas eternas recebam o valor merecido, Senhor. Se você quiser ficar sentado ou em pé, se precisar ir, você já está abençoado em nome de Jesus. Mas enquanto o Henrique ministra, eu queria que a gente pudesse tirar um tempo. Você já está abençoado, vá para a sua casa
em paz, tenha uma semana incrível. Mas deixa o Senhor falar com você, gasta um tempinho aí, fala: Jesus, coloca isso no meu coração, abre os meus olhos para as coisas eternas, Senhor. Fala comigo, enraiza essas verdades no meu coração.